Graça e paz, irmãos. Amém? Vocês estavam esperando que ia vir um pregador de longe, né? Mas veio um pregador aqui de pertinho, né? E um dia desse eu estava na igreja do pastor Marcelo e ele estava pregando, né? E ele falou assim, ó, pode ser o pregador que for, se Jesus não estiver, não acontece nada. Então, assim, se a gente não tiver com a mente aberta, né, pode vir quem for aqui, falar o que for, a gente não vai aprender nada, não vai guardar nada, né? Então, eu quero, assim, agradecer já os pastores, né, pela confiança aí, né, de me colocar aqui nessa noite. E agradecer vocês, né, que venceram o sofá, venceram a cama, né? A minha esposa não venceu o sofá, não, ficou lá. E o Gabriel também. Mas o importante é que nós estamos aqui porque nós queremos ouvir o Senhor. Então, eu quero pedir que vocês fechem os olhos, né? Que eu vou orar em nome de Jesus. Tá bem? Então, vocês levam os pensamentos aos céus para que o Senhor possa vir falar conosco, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante aqui na Tua presença, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Mas eu quero aqui, Pai, te pedir que o Senhor venha se fazer presente neste local, que o Senhor venha fazer uma varredura através dos seus anjos guerreiros, limpar este ambiente, Pai querido, de toda a batalha espiritual que teve antes, que o Senhor, Pai querido, amarra, amordaça e arrasta para o abismo, Pai, e que fique lá para que não venha recair sobre outros ministérios, sobre outras vidas. Da mesma forma, Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor, Pai, venha tomar o lugar do pregador, que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito Santo, enviar a Tua palavra e que ela vai, Senhor, e toma para as decisões certas para a qual tem sido mandado. Que o Senhor, Pai querido, usa a mim, Pai querido, que eu não venha falar nada que seja de mim mesmo, porque de mim mesmo eu já não tenho nada, então eu não quero falar nada que não venha de Ti. Por isso, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha tomar este lugar e agir, Pai querido, fazer segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, vou compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, né, que se encontra em Juízes. Esse negócio aqui não está dando certo. Juízes, capítulo 11. Uma palavra meio dura, né? Eu não me lembro de ter ouvido essa palavra aqui, né? Mas hoje o Senhor tinha colocado no meu coração já faz uns dias e eu vou compartilhar com os irmãos. Já vou começar a ler aqui para ganhar tempo. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram Jefté e disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos a Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: venha-se conosco, chefe, conosco, e se o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes e não me expulsaste da casa do meu pai?
porque agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram aos anciãos, a Gileade, a Jefté, por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nós sejamos por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Aí depois eu vou ler outros versículos, mas eu vou parar por aqui um pouco. Né, que Jefté, ele não teve apoio dentro da sua própria casa. Né? Jefté, eu imagino que ali quando seu pai faleceu, porque está falando de herança e não tem herança de vivo, né? Então, com certeza, ele faleceu e aí os irmãos, os meio-irmãos dele, expulsou ele da sua casa e disseram que ele não ia poder herdar nada naquela casa. E Jefté, ele não discutiu, ele simplesmente foi embora, né? Ele, segundo os estudiosos, aí ele tinha em torno de 15, 17 anos, quando ele foi para essa cidade, e aí veio umas pessoas se juntar com ele, só gente boa, né? Levianos, esses, que quer dizer assim, era tudo cara porreta, tudo firme. Não é. São pessoas igual a gente é hoje, né? Hoje está de boa, amanhã está mais ou menos. Então, eles não eram constantes. Era aqueles caras, e tinha, nesse meio tinha aquelas espécies que não se preocupava com nada. Você falava assim, vai ali e arrebenta aquilo lá. Ele ia e quebrava, não pensava para fazer isso. Então, era tudo pessoas desorientadas praticamente, né? Então, eles se ajuntaram com o Jefté, e aí, nessa guerra, quando os filhos de Amon foram contra eles, aí os sacerdotes ali resolveu, né, ir atrás dele. E assim, eu imagino que não só os irmãos dele expulsou ele, acho, né, pelo visto aqui, os anciãos também fizeram um complô ali, porque ele falou, não foi vocês que me expulsaram da casa do meu pai? Só que o Jefté, ele fez uma coisa muito importante na hora que ele resolveu aceitar a proposta. Que ele falou assim, então quer dizer que se eu for e o Senhor me entregar eles na mão, eu vou ser chefe de vocês? Aí foram lá e fizeram um acordo lá, né? Até que essa ministração, se tivesse alguém para colocar, o título seria O Preço de um Propósito, né? Então, Jefté, ele voltou ali, e quando a gente vai ver nos versículos 14 e 19, ele negocia, né? Ele tenta negociar com os amonitas, né? Eu trouxe a minha cola porque eu não sou igual o Joel e o Lucas, não, tá? Então, ele negocia com eles, né? Tenta negociar. E eles falam, não, você tem que devolver essa terra, você tem que sair daí. E o que acontece? Por que eles queriam aquela terra? E que povo era esse que Jefté estava defendendo, né? O mesmo povinho, né? O povinho de Deus, que saiu do Egito, né? E eles ficaram por ali, na terra na cidade ali de Cádiz, né? E eles pediu passagem. O rei daquela época, em vez de dar passagem para eles, não. Eles desceu e atacou eles, né? Fizeram uma guerra. Só que quando Moisés sai do Egito com esse povo, a gente vê lá em Deuteronômio, ele fala que eles saíram marchando como um exército, né? E eles foram guerrear com um povo de Deus que provavelmente sabia lutar. E eles venceram a luta e tomou toda aquela terra. Quando a gente olha para a palavra, assim, parece que foi uma coisa rápida, né? Então, assim, vocês imaginam que eles ficou ali quanto tempo? Tem noção? 10 anos, 20 anos? Esse povo está ali há 300 anos. Porque lembra que o diácono José Vicente ministrou, que ele falou que o povo que não entrou na terra prometida, que acima de 20 anos, né? Deus falou, não vai entrar na terra prometida, né?
Então esse povo estava tudo aqui, né? Estava tudo nessa época que ainda tinha que morrer todos para nascer outros para poder eles conseguir passar para lá, né? Para a Terra Prometida. Inclusive a Miriam morreu nessa cidade aqui e foi enterrada por ali também. Isso aqui está em Números 20, capítulo 1, essa parte da Miriam. Mas aí o Jefté, ele foi, né, lutou e Deus deu a vitória para ele, né? Ele bradou ali com toda bravura, né? Toda guerra ali com aqueles homens, mesmo eles sendo inconstantes, né? Eles ajudaram a Jefté a construir a vitória. Então, assim, outra coisa, o livro de Juízes é assim, ele marca a história da morte de Josué, né, até a monarquia, né, o começo da monarquia. Então, esse povo aqui, eles pecavam, aí Deus, né, o pecado afastou o homem de Deus, né, então eles ficavam sendo castigados, sendo oprimidos pelos adversários. Aí ele se lembrava que tinha um Deus, clamava a Deus, e o nosso Deus, como é um Pai misericordioso, o que ele fazia? Levantava um juiz, né, para direcionar esse povo. Então, assim, a história do juiz ela é longa, né, mas é uma história muito importante. Então, quando começa lá no período, o primeiro período, Otoniel foi o primeiro juiz. Aí depois vem Euden, né? Aí no terceiro período, Débora, Baraque, Sangar, né? Também estava nesse meio. No quarto, Gideão, Tolá, Jair, né? O outro não tem, mas Jair tem aqui, tá? Jair, ele reinou 22 anos, né? E aí o quinto período é o período que entra Jefté, que é essa parte que eu estou lendo com os irmãos. Então, ele narra a história de Israel entre a morte de Josué e a entrada da monarquia, né? E destaca a liderança dos juízes, que é isso que eu falei, né? Que era para libertar o povo, né? Quando eles se lembravam que tinham um Deus. E toda vez que a gente erra, toda vez que a gente peca, se a gente clamar, o nosso Senhor, Ele também vem ao nosso socorro, né? Ainda mais agora que a gente tem a misericórdia, né? Tem a graça do nosso Senhor. E agora vem a parte aqui que o Joel vai gostar, né? Jefté significa o que Jefté em hebraico? Ifra, né? Ifra, acho que é Ifra. Ifa, que significa, em hebraico é Ifa. E o nome dele significa, né, libertar, né, ou aquele que Jeová liberta. E então Jefté, ele começa a sua caminhada, né, porque ele tem a crença, ele tem a obediência a Deus. Jefté, ele não ficou apegado a bens. Ele poderia muito bem entrar em depressão, né? Porque assim, o cara, ele era, eu imagino que dentro da casa dele ele era quando o pai dele não estava perto, imagina como que era a vida desse menino, né? Porque assim que o pai morreu, já botaram ele para fora. Então Jefté, ele era rejeitado dentro da sua própria casa, dentro da sua família. Já pensou um lugar que você é para ser acolhido, você, né, ser maltratado, você ser expulso, ser chutado? E isso acontecia com ele. Mas em nenhum momento a gente vê aqui que Jefté se reclama e se revolta contra Deus. Por quê? Ele sabia que Deus tinha muito maior para ele, né? Porque imagina, se ele fosse ficar brigando por migalha, estava lá sem nada. Ele vai embora, aí Deus levanta ele como um juiz, como um líder, né? Acho que ele liderou 6 anos, eu não me lembro direito, mas acho que foi 6 anos só. Mas já é uma benção, né? Para quem não tinha nada, para quem foi expulso, para quem morava na rua, ser um camarada que se tornou juiz, né? O quinto juiz foi o quinto período ali.
tem outros juízes depois dele, até chegar na monarquia lá com os reinados, né? Mas a história de Jefté é uma história que a gente deveria tomar como exemplo, né? Porque, assim, a obediência é a coisa mais importante. E Jefté, ele tinha uma coisa boa que, assim, ele adorava a Deus, né? Ele era uma pessoa que adorava. Aí, como eu estava falando do pacto, né? Então, vindo, pois, Jefté a Mispa e a sua casa, eis que a sua... essa parte eu quero ler depois. Que essa parte é... Enquanto Israel habitava, agora eu vou chegar naquela parte que eu tinha falado que tinha 300 anos, né? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, em Aroé, e nas suas vilas em todas as cidades que estão ao longo do Arno, porque não o recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei contra ti, porém usa mal comigo em pelejar contra mim. E o Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras de Jefté, lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade e Manasseias, passando por Mispa e Gileade, de Mispa de Gileade, chegou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor. Aí depois eu vou voltar para essa parte, porque é a parte que eu acho assim tremendo da adoração de Jefté. Então Jefté queria ele não ficou apegado em bens pequenos, como eu disse, mas aqui o Senhor deu, acho que foi 30 e poucas cidades nessa batalha que Jefté teve durante esse período, né? Mas, como a gente, às vezes, faz coisas que não deveria, né? Tem situação que você não pode tomar decisão, nem quando está alegre demais e nem quando está triste demais, né? Então, Jefté, ele teve êxito aqui nessa batalha, ele venceu, e ele estava vindo todo feliz, todo alegrinho, né? Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que sair da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Olha só, né? Como que o cara começa a ver as coisas de outro jeito. Então, assim, você fazer um propósito comigo é uma coisa. Fazer um propósito com Deus, fazer um voto com Deus. E as pessoas têm uns negócios de fazer uns votos, né? Que você vê. Ana fez um voto com o filho, né? Ah, fica lá, você não vai vir aqui para casa, né? Sansão não podia, né, cortar o cabelo, né? Então, assim, esse tipo de voto é fácil fazer, né? Quem vai pagar é o outro, né? Então é fácil, né? Agora, a gente fica vendo alguns estudiosos ficar falando algumas coisas, né, que as pessoas têm mania de querer mudar as coisas de Deus, né? Ah, porque Deus não aceita isso, porque Deus não aceita, mas Deus mandou você fazer aquilo. Então, se você falou que ia fazer, que faça, né? Assim, Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, né? Então, o Senhor fez a parte dele e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Quiramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Então, assim, se ele tivesse ficado lá na casa, lá brigando por bens, não tinha adquirido essas 20 cidades.
Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adúlteres e com danças. Era ela a única filha, e não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abatestes, estás entre os que me turbem, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Olha que coisa, né? Ele falou: ó, eu fiz um voto, filha, e eu não vou voltar atrás, não. Né? Então, aí a gente fica vendo alguns estudiosos, ele fica falando: ah, mas aqui Deus não aceita sacrifício de humano. Deus, ele... E aí tem outros que falam assim: não, Jefté, ele não cumpriu dessa forma, ela ficou sem casar. Mas Jefté, não, quando ele faz um voto, ele nem sabe o que vai sair da casa dele. Ele não falou que se sair minha filha, fica sem casar. Né? Se sair minha esposa, né, vai ser tal coisa. Não, ele falou: o que sair, eu vou sacrificar ao Senhor. Né? Ele falou isso. E ela diz: meu pai, tu destes a palavra ao Senhor. Olha que coisa, hein? Faz de mim conforme o que prometestes, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos e os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e dança pelos montes, que chore a minha virgindade, de que eu e as minhas companheiras. E disse ele vai, deixou aí por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Então ele falou que ele ia fazer um sacrifício ao Senhor, e eu fico imaginando o que Deus falou para essa menina, né? Porque assim, ela falou: cumpra, Deus tem sido tão bom com o Senhor, tem te dado tanta vitória, mas, e mais ainda, né? Eu imagino ela falando assim: e o nosso povo, e o nosso país, né? Nosso país está liberto dessa opressão, porque assim, ele ganhou aquela guerra, o pessoal não vai ser mais oprimido. Então ela doou a sua vida, não foi só pela vitória dele, foi pela vitória do seu povo, né? Então assim, como diz os estudiosos, tipifica a Cristo, né? Ela se doou a sua vida. E aí, como esses estudiosos falam que não, que ele não matou, e aí que ele não sacrificou a filha, e Flávio José, ele colocou lá no seu livro, na página 266, que ele sacrificou a inocente, que ele sacrificou. Então, assim, e aí uns falam: ele foi muito irresponsável. Fala que esse historiador é irresponsável, né? Mas o cara é da região, ele pesquisou tudo, essas coisas, né? E eu fico com ele e fico com a Bíblia, que falou que ele cumpriu o voto que ele fez a Deus, né? E o voto que ele fez a Deus não foi para ela ficar sem casar, né? Como alguns ficam falando, né? Não, é que ela morreu sem conhecer marido. Não fala. Ele não falou isso. Ele falou que o que saísse da porta da casa dele seria sacrificado em holocausto ao Senhor, né? E aqui fala que ele cumpriu o propósito que ele fez ao Senhor. E por isso que quando eu coloquei lá o preço de um propósito, né, que foi o
o tema que o Senhor me deu nesse texto aqui. Então, assim, é um texto rico, é uma palavra dura, mas é uma palavra que fala, né, que se você for olhar pelo lado espiritual, você vê que ele é obediente a Deus e que ele faz uma adoração a Deus, né? Uma adoração que eu e vocês aqui, e muitos que vão ver, que estão vendo, não tem coragem de fazer. Você imagina você pegar sua única filha, a Carol, você só tem a Carol, né? Ué, não é para Deus? Né? Então, assim, mas na verdade, assim, Jefté, ele entendeu uma coisa. A filha não é dele. A filha é de Deus. Ele só está devolvendo para Deus o que ele tinha prometido. Os nossos filhos não somos nós. É de Deus, tudo é de Deus. A gente não tem nada aqui. E não se apega a nada, né? Eu falei aqui, falei para ela da Carol, ela falou, não. Mas Jefté não teve esse pensamento. Ele desapegou da casa do pai, desapegou dos bens, desapegou da filha. Por quê? Porque o alvo dele é Deus, o propósito dele é Deus. E se a gente larga o nosso sofá, larga a nossa cama, vem aqui, eu cheguei aqui com as mãos geladas, eu já estou com calor. Né? Então, assim, a gente chega aqui, por quê? Como o presbítero Joel falou, você vem aqui para me ver? Não. Você vem aqui para ouvir a palavra, o que o Senhor quer falar com a gente. Quando ele falou ali, quando o Joel estava falando, você acredita que Deus fala com você? E Deus fala lá em Crônicas, né? Que se você abrir os seus ouvidos, né? Ele vai falar, e se você obedecer, vai ter bênção, né? Então, tudo é para Deus, tudo tem que ser para Deus, gente. A gente não vem aqui para poder ficar olhando o pregador, o jeito que ele fala, se ele é caipira, que eu sou caipira, que ele é isso, que é aquilo. Não, você vem aqui para ouvir o que Deus quer falar, né? A gente vai passando o tempo e a gente vai observando algumas coisas. Quando eu era, né, um meninão lá no meio do mato, eu estava num lugar e eu sentia aquilo assim. Deus falava, colocou no meu coração, você vai para São Paulo, né? Você não vai ficar aqui. Você vai para lá, vai construir família lá. E eu fiquei assim pensando, eu tinha acho que uns 16 anos, eu falei, meu, que negócio é esse? De onde surgiu isso, né? Eu lá no meio do mato. E eu vim para cá e construí famílias, e ainda falava assim, um dia você vai falar da minha palavra. E eu estou aqui falando, e falo lá em cima para as crianças. E assim, eu fico maravilhado, porque hoje eu estou entendendo o que Deus fez na minha vida no decorrer desse tempo, né? E a gente, de alguma forma, a gente também é igual Jefté. Só não é obediente igual ele. A gente só não é obediente. E também a gente não faz esses votos bobos, né? Porque a gente, graças a Deus, aprendeu o que não deva fazer. Fazer propósito quando está alegre demais ou quando está triste demais. Porque quando você está alegre demais, tudo é festa. Aqui estava todo mundo dançando. Eu imagino que o Jefté estava vindo até cantando, né? Acho que ele estava vindo, louvar o Senhor, é maravilhoso. Aí encontra a filha dançando. Vem louvar, e aí ele fala, ele já rasga a roupa, é o que eu fiz. Ele caiu na real, né? Então, conviver com pessoas diferentes, né? Igual o Jefté conviveu, pessoas que hoje você fala, aí vamos lá, vamos que vamos. Era assim, os tipos de gente. Estava todo animado hoje. Aí amanhã você fala, aí, vamos lá? Ah, mano, sei não, acho que não vai dar para mim ir. Era esse tipo de gente. Quando fala de leviano, são pessoas inconstantes. E a gente é do mesmo jeito hoje. A gente é inconstante na casa do Senhor, a gente é inconstante na obra, a gente é um pouco relaxado com tudo, né? Então, a gente precisa ser um verdadeiro adorador, a gente precisa meditar na palavra, buscar, para a gente não ficar ouvindo coisas que não estão na Bíblia, né? Estava falando esses dias lá com o presbítero Joel, né, que às vezes as pessoas, tem gente que vem aqui que eu falo nas igrejas, e começa a pregar, e aí fala, não cai uma folha da árvore que se não for a vontade de Deus. Tudo é no controle de Deus, isso não tem dúvida. Mas isso não está na Bíblia, né? Então isso não está na Bíblia. Então, quando Deus fala lá para Josué, medita nesta palavra, aí é para meditar, é prestar atenção em detalhes.
para a gente não ser enganado, que um detalhe vira heresia, né? Aí Jesus fala, não medita, busca nas Escrituras, né? Não vê que está escrito nas Escrituras. Então a gente deixa de ouvir a voz de Deus, que ele fala, medita na palavra, e deixa de ouvir Jesus quando ele fala, examina as Escrituras, né? A gente tem que examinar. Isso aqui é o nosso manual. É o nosso manual. Esse negócio da gente trazer o mundo para dentro da igreja, da gente querer ser imitador do mundo, está errado, gente. Está tudo errado. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser verdadeiro adorador. Ah, mas eu tenho que matar um filho? Não. Né? Você não precisa fazer isso. Mas você pode ser adorador verdadeiro, né? Não fazer as besteiras que faz por aí, né? A gente pode e a gente consegue, porque assim, Jesus Cristo ele ficou um período na terra como humano e ele venceu todas as dificuldades. E isso para deixar que a gente também é capaz de fazer a mesma coisa, e até maior. E aí quando ele fala, ó, se vocês conseguem fazer coisa maior que eu. Jesus falou isso. Só não falou que a gente consegue ser um profeta. Para ser profeta tem que ser maior que João Batista. Mas ele falou que as coisas que ele fez, a gente consegue fazer melhor do que ele. Ó, para você ver que importante que é. Por quê? Porque a gente tem que estar firme na palavra. Porque quando a gente pega a Bíblia, a gente lê um texto e fala assim, isso aqui, dá a impressão que tudo aconteceu rapidinho, né? O povo saiu do Egito, só naquela saídinha do Egito foi 40 anos. Né? Aí aqui mais 300, porque tinha que morrer toda aquela geração nojenta, né? Que deu trabalho para... gente, porque o povinho que deu trabalho. A Miriam, que era profetisa e líder das mulheres quando saiu do Egito, ela não foi lá questionar, né? Quase que morre logo de lepra, né? Então, assim, era irmão de Moisés e Arão. Morreu aqui, nesse meio, aqui, ó. Morreu nessa cidade de Cádiz. Então, assim, a gente... Não é porque é um líder elevado, que é parente de um líder igual Moisés, que não vai morrer no meio do deserto. Aqui, ó. Não cumpriu, desobedeceu, vai ficar no caminho. Mas a gente não vem aqui para ficar pelo caminho. A gente vem aqui para nós ir para a Nova Jerusalém. Né? A gente veio aqui para a gente ir para o céu, para a gente ir morar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, meditar na palavra quando Deus fala, né? Buscar, escrever o nosso Deus direitinho. Eu fico triste quando eu vejo a pessoa escreve lá Deus minúsculo. Meu Deus, tem que escrever maiúsculo. O nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser maiúsculo. Né? E às vezes eu recebo mensagem de uns pastores, o pastor escreve Deus minúsculo, eu falo, meu Deus, dá vontade de falar assim, pastor, tenha misericórdia, escreve, né, maiúsculo. Né? Nosso Deus é grande, nosso Deus não é um deusinho, é um Deus gigantesco, né? É grande. Então, assim, que a gente possa, né, ser um verdadeiro adorador, ser obediente, né, e praticar a palavra do Senhor. A Bíblia, igual o presbítero Joel falou, cada casa tem uma Bíblia, tem casa que tem mais. É o livro mais vendido, mas é o livro menos lido. Infelizmente, é assim que é comparado aí. É o livro mais vendido e o menos lido. É o livro que as pessoas menos leem. Se você for perguntar aqui hoje, quantas pessoas leram a Bíblia hoje? Né? Então, é muito difícil ler a Bíblia, porque o inimigo vai sempre tentar te barrar, porque você começou a ler a Bíblia, é impossível você não mudar. É impossível, gente. Eu sou muito bobo para ler a Bíblia. Eu começo a ler, aí tem aqueles diálogos ali, quando eu começo a ler aqueles diálogos, eu começo a chorar. Quando eu vejo lá, Deus e Moisés falando. Aí vem lá, Simeão lá, que Deus fala para ele, você vai ver o Salvador. Você não morre sem ver o Salvador. Ninguém fala para ele que o Salvador vai lá. E quando ele pega na mão, que ele levanta, aí a revelação vem, ele maravilhado, ele fala, eu posso, agora o Senhor pode me recolher, eu vi o Salvador. Os meus olhos viu o Salvador. Por quê? Porque ele estava atento. E a gente não está atento, não. A gente está disperso. A gente estava falando no monte. Eu falei para
né, que a gente está vivendo a parábola das 10 virgens. Falei, a gente está vivendo a parábola das 10 virgens e a gente nunca esteve tão próximo da Terceira Guerra Mundial. Falei lá, né? E assim, as coisas estão só acontecendo, e eu citei, acho que foram umas 3 coisas juntas, né, que ocorrem ao mesmo tempo. A abreviação dos dias e o povo dormindo. Hoje, quantas pessoas, eu não estou falando que vem porque sou eu, mas assim, quantas pessoas deveria estar dando atenção para a palavra de Deus? Né? Quantas pessoas? Por que eu vou ficar num sofá? Por que eu vou ficar na cama? Se, graças a Deus, eu estou com as pernas boas e eu posso vir para a igreja. Né? Aqui a gente não perde nada, a gente só tem a ganhar. Né? Então, que o Senhor fale mais nos corações de vocês. Vocês comecem a ler esse texto, esse livro dos Juízes. É muito bom mesmo. O dia que a Rose pregou aqui, eu falei, puxa, se fosse eu ia falar sobre Jefté. E aí o pastor mandou uma mensagem, eu acabei nem olhando. Eu não gosto de olhar no celular na terça-feira, né? Aí hoje, quando foi o Deco estava lá comigo fazendo um serviço, aí o pastor ligou, você não olha esse celular? Eu falei, eu nem quero saber de celular, estou com o Deco aqui. Pois é, olha lá. E aí foi pior, né? Porque eu tive que dar uma olhada rápida no meu texto, né? Por mais que você estuda, mas chega uma hora que você baixa, né, a guarda do texto. Você vai para outra, você vai ficar a vida inteira naquele, né? E aí eu acabei dando uma olhada lá rápida e trazendo isso aqui. Mas eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisinha, né, desse texto e que o Senhor continue falando os corações de todos vocês. E é isso, eu não vou prolongar não, chega. A minha parte encerra aqui, né, e que o Senhor continue falando com vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.